Olá, meus amigos e minhas amigas, o tema é suplementação alimentar. Qual o melhor suplemento? Existe um suplemento perfeito? Perfeito não. Mas de todos os suplementos, se eu fosse escolher um, sem dúvida alguma seria a creatina. E na verdade, o que é a creatina? A creatina não passa de uma proteína composta de 3 subunidades menores. São 3 aminoácidos, que é arginina, glicina e metionina. Ela é encontrada principalmente na carne vermelha, só que a quantidade encontrada na carne vermelha é muito baixa, então a suplementação muitas vezes é indicada. E como ela funciona no nosso corpo? Basicamente temos o que a gente chama de moeda energética, que é o ATP. Toda vez que você faz atividade física, ou um treino aeróbico, ou um treino de musculação, essa moeda energética sua, ela gasta. O ATP, ele vira o ADP. ATP virou ADP. Então, a sua demanda energética, a moeda de atividade física diminui. Aí a creatina, ela vem com o grupo fosfato e ela reenergiza esse ATP. Ela transforma o ADP novamente em ATP. E o que é que isso vai gerar? Vai gerar em termos de performance, uma maior resistência à atividade física e você vai conseguir também pegar uma carga maior do que você pegava antes. Ora, então se eu consigo otimizar a minha força na atividade física, eu vou o quê? Deixar o meu músculo sofrer maior estresse. E esse estresse, ele vai ser regenerado através do aumento da massa magra. Então a creatina, ela aumenta a massa magra, além de melhorar a performance no treino. Existem dois mecanismos básicos da ação da creatina. Um deles é apertar aquele botão liga e desliga do músculo chamado de mTOR, é iniciado a síntese de massa magra, a síntese proteica, e o outro é através da indução de uma substância chamada folistatina, na verdade é uma enzima. Quando você induz a ação da folistatina, você inibe a sua miostatina. O que é a miostatina? Muitas vezes quando você faz atividade física, chega num ponto que você não consegue mais progredir. Poxa, eu estou treinando bem, estou me alimentando de forma adequada, muitas vezes estou até suplementando com uma terapêutico hormonal e não estou tendo resultado, porque quanto mais você cresce em massa magra, mais cresce uma enzima chamada de miostatina, impedindo o crescimento da massa magra. Então, a creatina, ao induzir a ação da folistatina, ela inibe a miostatina, deixando o seu músculo crescer de forma mais adequada. É bem interessante o uso da creatina, principalmente na população idosa. Os idosos, eles se preocupam muito com a osteoporose, que é a perda de massa óssea relacionada à idade, mas acabam não se preocupando com a sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada à idade. Pensem comigo, se um idoso ele tem uma perda de massa muscular, existe uma possibilidade muito maior de ele ter o quê? Uma diminuição do equilíbrio na marcha e ele tem uma queda. E a queda em si, ela pode facilitar a quebra do osso. Vemos que então o problema não é apenas a osteoporose, mas a sarcopenia. E a creatina também atua diminuindo essa sarcopenia, essa perda de massa muscular relacionada à idade. Muita gente me pergunta, doutor Gabriel, mas a creatina ela retém líquido? Eu sinto o tecido adiposo mais inchado por conta dela? A resposta é não. A retenção da creatina é uma retenção intramuscular. O músculo, ele absorve a água por conta da creatina e essa é uma etapa fundamental da síntese proteica e do aumento de massa magra. Eu preciso dessa retenção intramuscular para aumentar a massa magra. E outras dúvidas com relação à creatina, mas ela pode causar lesão no fígado, lesão nos rins? A resposta é não. Em pessoas saudáveis, ela não ocasiona esse tipo de lesão. E a forma de uso? Como é que eu gosto de utilizar a creatina? Existem várias maneiras de utilizar e a que eu uso, a que eu acho mais interessante, que eu vejo os trabalhos utilizarem, é você fazer uma carga de creatina, você fazer 5 dias seguidos, uma dose de 20 gramas por dia, por 5 dias, e posteriormente você utilizar de forma contínua 5 gramas ao dia. Os estudos mostram que você utilizando assim, por mais de 5 anos, você não tem nenhum problema com relação à sua saúde.